Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do ano de 2021. E conforme nós conversamos anteriormente, vamos usar aqui uma metodologia um pouco diferente. Vou gravar a aula e a gente retorna na próxima semana com a atividade online e aí aproveitamos os momentos finais para tirar algumas dúvidas a respeito desse conteúdo de hoje. A opção de deixar a aula gravada foi para que a gente pudesse dar uma acelerada no conteúdo. Então, hoje eu vou deixar aqui a primeira parte da aula de fisiologia da contração do exercício. Vou dividir em duas aulas para não ficar muito extensa e vou disponibilizar na nossa plataforma AVA para vocês assistirem até a próxima quinta-feira, tá bom? Então, vamos iniciar? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Olá, pessoal, vamos dar início à nossa aula propriamente dita e como eu mencionei na introdução, nós vamos conversar um pouco a respeito da fisiologia da contração muscular. Para a gente entender sobre a fisiologia da contração muscular, nós vamos ter que revisar alguns conteúdos que vocês provavelmente já assistiram na aula de anatomia, já viram na aula de anatomia. Então, eu vou dividir a aula em duas partes. Na primeira parte vai ser praticamente uma revisão do que vocês estudaram já em anatomia, e a segunda parte nós vamos tratar da fisiologia da contração muscular propriamente dita. Para vocês relembrarem um pouco das nossas primeiras aulas e das aulas de anatomia, nós já estudamos uma parte lá que chamava de níveis de organização. Não sei se estão lembrados. Os níveis de organização dos organismos iniciam lá no elemento mais simples, que é o átomo. Ele veio se organizando até formar uma molécula, organela e células. Posteriormente, as células vão se organizar formando tecidos. Então, nós vamos relembrar hoje a estrutura do tecido muscular, como está aparecendo aqui na imagem. Então, vocês já sabem que quando eu estiver falando em tecido muscular, eu vou estar falando do nível de organização após a célula. As células vão se organizar, se especializar até formar um tecido, cada uma, né, de acordo com a sua função. Aqui, no nosso caso, nós vamos relembrar especificamente do tecido muscular. Vocês devem ter visto na anatomia que esse tecido pode ser classificado em 3 tipos diferentes. Nós temos um tecido muscular cardíaco, tecido muscular estriado cardíaco, um tecido esquelético, tecido muscular estriado esquelético, e nós temos um tecido muscular liso. De cara, se vocês olharem para a imagem, o que vocês começam a observar de diferente entre os 3 tecidos? Primeiro eu mencionei que o cardíaco e o esquelético, ele recebe o nome de estriado, não é? Tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado esquelético. O último não, esse que está aparecendo aqui é o tecido muscular liso. Por que será que os 2 primeiros recebem o nome de tecido estriado? E se vocês olharem para a imagem, vocês vão observar de cara, né, como se fossem umas listras, tanto no cardíaco quanto aqui no esquelético, umas partes mais claras, outras partes mais escuras, lembrando que aqui é um tecido, então são várias células que se juntaram para desempenhar uma função. Então, provavelmente tem algo aqui dentro dessas células que acabam formando essas partes mais claras e mais escuras e dando essa semelhança com algo listrado, com as estrias. Né? Diferente das estrias que nós mulheres odiamos, né? Odiamos, não tem nada a ver com isso aqui. Nós vamos estudar mais na frente, que são diferentes tipos de proteínas que estão lá no interior da fibra muscular, dando essa coloração intercalada, uma parte clara e uma parte mais escura.
Então, vamos começar aqui pelo cardíaco e relembrar quais são suas características. O tecido estriado cardíaco, pode ser que apareça só tecido muscular cardíaco, né? Ele possui algumas características. Os dois aqui vocês já sabem, são estriados, tanto esquelético quanto cardíaco. No cardíaco, eu não preciso ficar dizendo, ai, bate coração, bate coração. Ele trabalha de uma maneira involuntária. Então, ele tem essa característica de fazer a sua contração muscular de maneira involuntária. Não sou eu que fico mandando contraia, relaxa coração. Então, o músculo estriado, o tecido muscular estriado cardíaco, ele é involuntário. Se ele, como eu mencionei, é formado por células, essas células possuem uma morfologia. O que é morfologia? Uma forma característica. Nesse caso, dá uma olhada aqui na imagem, parece aqueles estilingue, né? Baladeira, no Nordeste fala baladeira, não sei como fala aqui no Mato Grosso, o estilingue. São essas células em formato de forquilha, né? Bifurcada, elas recebem um nome, são células anastomadas, tá? E uma outra característica que nós vamos observar no cardíaco é que elas podem possuir um núcleo, pode ser unicelular, ou raramente, às vezes, ela pode ser binucleada, tá? Eu falei unicelular, né? É uninucleada ou binucleada, devido a esse critério, né, que foi usado para classificar, é de acordo com a quantidade de núcleo que nós vamos encontrar na célula. E aí, gente, meu coração não pode bater lentamente, né? Ele é um tipo de contração rítmica e é uma contração rápida, né? É uma perfeição para mim. Todos, né, os órgãos do nosso organismo, mas o coração é algo que trabalha numa sintonia espetacular. Por mais que às vezes ele bata um pouco mais rápido, né? Quando eu encontro alguém, não sei, mas ele tem essa característica de bater de uma forma rítmica, nós vamos estudar mais na frente toda essa parte, e ele tem essa contração rápida, rítmica e rápida. E aí a gente vem dar uma olhada nas características do estriado esquelético, que vai ser o nosso foco principal de estudo, né? Esquelético já está dizendo, porque ele tem a função de movimento, de dar o movimento, nos auxiliar no movimento, ele está relacionado com a produção de calor, né? Quando ele contrai, relaxa, ele gasta energia, e essa energia ela é perdida um pouco na forma de calor, então o nosso tecido muscular esquelético, ele tem uma função muito importante de ajudar na manutenção da temperatura do nosso corpo, no movimento. Então, as funções, acredito que vocês aprenderam lá nas aulas de anatomia, mas já dá para a gente imaginar muita coisa, né? Então, ele tem essa característica estriada, uma partezinha clara, uma parte escura, que nós vamos aprender mais na frente por quê, e ele é um tecido muscular voluntário, eu consigo controlar, né? Meu relaxamento, a minha contração, são tecidos que eu mando, né? A informação para ele contrair e ele relaxar, e entre aspas, ele me obedece. As formas do tecido muscular esquelético da célula é alongada, né? São células alongadas, é um negócio chamado cicício. Não sei se vocês viram lá na anatomia, é um amontoado de células, então vocês vão ver que é uma fibra muscular, quando a gente cozinha a carne, né, que vai desfiando aquela carne do churrasco, ela é uma carne, aquilo ali que está se desfiando é a fibra muscular, é a célula muscular, então são cilíndricas e compridas, né? Não é aquela célulazinha no formato de ovo que nós estamos acostumados a ver nos livros de citologia e de biologia. Multinucleada, olha a quantidade de células aqui, desculpa, de núcleos que nós temos aqui nessas células. É nesse núcleo que eu tenho material genético guardado, o DNA, lá existem algumas questões voltadas para performance muscular, para hipertrofia, para aumentar a massa, eu tenho que aumentar a quantidade de núcleo que tem nas minhas células musculares para
a informação de síntese de proteína aumentar e eu aumentar o tamanho do meu músculo. Acho que é a nossa última aula do curso, nós vamos falar sobre as bases moleculares da fisiologia, do exercício, né? E aí nós vamos voltar a falar sobre esse DNA que fica no núcleo, que traz toda a informação de quem nós somos, isso aí pensando um pouquinho em genética, e que manda sintetizar, é lá onde está a receita para fabricar as proteínas musculares, já vou dizer o nome aqui, actina e miosina. Então, resumindo, quanto mais núcleo, mais síntese de proteína do tipo actina e miosina, mais hipertrofia. Maior vai ser o tamanho do meu músculo. É um músculo de contração forte, né? Forte e gasta bastante energia. Aquele ATP que a gente aprendeu serve para contrair e relaxar, além de outras funções que nós já temos. Tudo que gasta energia precisa de ATP. Aqui nós temos o músculo liso, né? O exemplo, né, de cardíaco só encontro no coração, o esquelético, todos aqueles que estão presos, né, ao nosso esqueleto, bíceps, tríceps, quadríceps, sartório, gastrocnêmio, todos esses músculos que vocês estudaram na anatomia. E o liso, ele não tem essa característica de ser estriado, não possui essas listras intercalares, uma parte clara, outra parte escura. É um músculo liso, sem sarcômero. O sarcômero é o nome das faixinhas claras e escuras, nós vamos aprender mais na frente. E nós temos uma característica desse tecido liso, dele ser involuntário, né, em relação à contração. A minha bexiga, eu consigo segurar um pouquinho, mas é através da contração do músculo do abdômen, o estômago, então, movimentos peristálticos, o intestino, tudo que for contração involuntária do nosso corpo, provavelmente vai ser tipo de músculo liso, a nossa musculatura das nossas artérias para aumentar, dilatar ou contrair, para controlar a pressão arterial, também é um tipo de músculo liso. As células, elas são fusiformes, né? Tá aparecendo aqui, ó, fusiforme, é esse formato assim, achatado nas pontas e mais gordinha no meio. Só possui um núcleo mononucleada, e é uma musculatura de contração mais lenta quando eu comparo tanto com o cardíaco quanto com o esquelético. Então, é um tipo de contração, movimento peristáltico, né? Lá no estômago, no intestino, no esôfago, são músculos de contração lenta. Tudo isso aqui eu acredito que vocês já estudaram na anatomia. Então, vamos entender, vamos focar agora nesse nosso músculo esquelético, né? O que é esse nosso músculo esquelético? É carne. Quando vocês forem fazer um churrasco agora, ó, dá uma olhada aqui, vocês vão lembrar do tecido muscular. Então, só para reforçar aqui, né, eu trouxe a minha carne, vamos ver aqui se dá para ver aqui, ó. Eu tenho uma carne aqui. Vamos ver aqui essa carne de sol aqui, ó. Interessante. Eu quero mostrar para vocês, especialmente toda essa parte branca aqui, que é tecido conjuntivo, que fica entre as fibras musculares, e vocês vão conseguir ver aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se dá para ver bem, mas a nossa imagem nós vamos entender algumas partezinhas brancas aqui, ó. A face aqui envolvendo essa parte branca aqui, tá envolvendo fibra muscular, que nós vamos aprender aqui de dentro para fora, como que começa, né? Quem é o músculo aqui, esse músculo que está aparecendo aqui na imagem. Deixa eu só limpar a minha mão aqui para a gente continuar. Pega um pedaço de carne depois aí em casa, dá uma olhada como que tá a fibra muscular, né? Tem até uma história de cortar a picanha a favor da fibra, né? Ou contra, deixar a carne dura. São essas fibras que vocês estão vendo aqui na imagem. Então, dá uma olhada aqui, eu tenho o músculo esquelético, minha carne de sol aqui é um tipo de músculo esquelético.
Nós temos esse músculo aqui, ó, uma porção de bíceps aqui. Se a gente for aproximando, né, dando uma olhada, dá para ver aqui na nossa carne umas fibras envolvidas pelaquela parte branca, a fáscia muscular, que é tecido conjuntivo. Então, eu tenho aqui, ó, um feixe, né? O que que é esse feixe? É um tufo. Sabe aquele tufo da escova de dente? Aqui é um feixe de fibras musculares. E o que que tem dentro do feixe? A fibra muscular, tá? O tufinho, que fica lá na escova de dente, e a cerda única está representando a fibra muscular, que é a célula muscular propriamente dita. E essa célula, ela possui algumas proteínas que nós vamos ver, dando essa característica, ó, uma parte clara, uma parte mais escura, e são unidades de contração, são esses sarcômeros, que lá na parte do liso, no slide anterior, estava falando que o liso não tinha sarcômero, por isso que ele não tem essa estria, uma parte clara, uma parte escura, uma parte clara e uma parte escura. Isso aqui, ó, esse sarcômero, ele vai se repetir ao longo de todo o músculo estriado esquelético e o cardíaco também. Dá para ver um pouquinho aqui, ó, parte clara, uma parte escura, uma parte clara, uma parte escura. E cada unidade dessa aqui, ela se contrai, uma contrai, outra contrai, outra contrai. O conjunto da contração delas é que faz o músculo contrair como um todo. Então, de novo, ó, eu tenho o meu músculo, aí eu tenho aquelas fáscias musculares envolvidas pela parte branca que eu mostrei da carne. Aquilo é um tecido conjuntivo, é como se fosse um empacotamento. Vamos imaginar, eu ia trazer, acabei esquecendo. Você pega um macarrão, alguns pedaços de macarrão, né? E envolve ele com um papel filme. Aquele papel filme é o tecido conjuntivo que está sustentando, que está envolvendo as fibras musculares. O macarrão, cada unidade ali de macarrão seria a célula muscular. Aí eu tenho tufos aglomerados desses feixes musculares formando o músculo como um todo. Ele vai se juntando até formar o músculo como um todo. E aqui é dentro da célula. Então, é de fora para dentro, do macro, aí eu vou olhando mais perto, mais perto e mais perto, até enxergar que eu já estou vendo dentro da célula as proteínas e as unidades de contração chamada de sarcômero, tá bom? Vamos avançar aqui. Nunca mais vocês vão fazer um churrasco da mesma maneira, né? Toda vez que for olhar a carne, vai lembrar da aula de fisiologia. Então, gente, uma característica, uma função desse tecido muscular esquelético é movimento, né? Então, é esquelético é porque ele está preso ao nosso esqueleto através de tendões. E esses tendões aqui, eles nada mais são do que esses tecidos conjuntivos que vão se juntando, toda essa parte branca aqui, ó, que está dentro aqui, que está envolvendo esse tufo como um todo, essa parte da face que eu mostrei na carne, eles vão se juntando no final até formar esse tendão aqui. Desculpa. Então, eu tenho o osso, o músculo estriado esquelético preso pelos tendões e ele tem uma certa organização que a gente já viu, né? Ele está envolvido por uma primeira camada de tecido conjuntivo, aí ela vai receber um nome, como tudo, né, na biologia, chama epimísio. Eu tenho esse epimísio, que seria os pacotes de macarrão, embalados assim, né? Se eu pegar um pacote, 2, 3 pacotes de macarrão e juntar com a outra camada, eu vou ter o epimísio, aí o saquinho do macarrão vai ser aqui, ó, o perimísio, e dentro as unidades, elas vão ser o endomísio. Então, são 3 camadas, ele vai se organizando de tufo, 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 e se junta mais um papel filme envolvendo, mais um saco envolvendo, fazendo uma analogia, e são essas camadas de tecido conjuntivo. Então, a primeira, mais externa, que está envolvendo o músculo como um todo, é o epimísio. Depois eu tenho o perimísio, que é essa segunda embalagem, vamos dizer assim, que está envolvendo o feixe, que é um feixe, e lá dentro eu tenho o endomísio, que está envolvendo a fibra muscular propriamente dita. Ó, aqui está a fibrinha,
muscular. E aqui dentro a gente está dando uma olhadinha na miofibrila, que já são as proteínas. Vamos dar mais um zoom e aproximar. Se é uma célula, tem membrana, né? Então, ó, de novo aqui, ó, o músculo é envolvido por uma camada de tecido conjuntivo. Qual é essa daqui? Pensem, epimísio, né? De novo, epimísio, perimísio e endomísio. Então, nós temos aqui, ó, epimísio do lado de fora, essa próxima aqui de dentro, qual que é? Vamos dar uma olhada no nome, ó. Perimísio, e a última aqui envolve a célula muscular propriamente dita, é o endomísio, endo de dentro. E aí, gente, essa célula aqui é a célula, tá? Muscular. Lembra que eu falei que tem uma característica, é um cicício, são aglomerados de várias células que foram se juntando. Professor, como é que ela ficou grandona assim? São várias células que a gente chama hoje de fibra muscular. Então, a membrana da célula muscular chama sarcolema, tem essas invaginações que nós vamos ver que ela é extremamente importante na hora da contração muscular, aqui é a fibra, né? Ela tem essas invaginações da membrana formando esses túbulos transversos, esses túbulos T. E o nome da membrana é especial, esse sarco é de sarcolema, tudo que é sarco é de músculo, sarcolema é o nome da membrana da fibra muscular, tá? Primeiro o envoltório. Nós temos o retículo endoplasmático, que a gente estuda na célula normal. O do músculo recebe um nomezinho especial, que é o retículo sarcoplasmático, que vai ter uma função muito importante de liberar cálcio. E esse cálcio vai ser indispensável na hora da contração muscular, tá? Nós vamos aprender tudo isso. Se não tiver cálcio, não tem contração muscular. A miofibrila, aqui o sarcoplasma, que é o citoplasma da célula muscular, e aqui a abertura do túbulo T. Gente, até aqui, nada de novo, né? Anatomia ainda, não estou nem na fisiologia. E aqui, um zoom, cada vez mais a gente foi destrinchando, abrindo essa célula muscular. Aqui, ó, a gente tem a membrana, todas aquelas invaginações, olha aqui, dá uma olhada nas mitocôndrias, que a gente falou que é onde ocorre a produção de energia, então essas mitocôndrias devem estar produzindo ATP. Para que será que eu preciso de mitocôndria, de ATP no tecido muscular? Deve ser para contrair, né, que eu falei que gasta, musculação gasta energia. Gente, aquelas unidades, as cores mais claras e mais escuras que formam as estrias, por isso que o tecido é chamado de estriado, aqui, ó, são os sarcômeros. Eu tenho proteínas, tenho nomes para essas demarcações, vamos dizer assim. Isso aqui é a unidade de contração muscular. Para contrair o músculo todo, eu vou contrair uma unidade, depois a outra, depois a outra, depois a outra. O cardíaco, imagine aí a sintonia que tem que ser. Então, nós temos uma unidade. Essa unidade, ela é delimitada. Tem o início e o fim. Quem é que delimita essa unidade? Essa linha Z, não é? Ela tem essa característica assim de zigue-zague e deram o nome a ela de linha Z. Essa linha Z, ela tá naquela parte mais clara que vocês conseguem ver do músculo, que é a banda I. A linha Z é a parte zigue-zague dentro da banda clara. Como é o nome da banda clara? Banda I. Como é o nome da banda escura? Banda A. Então, banda clara, banda escura. A clara, I. A escura, A. Quem é que tem ali fazendo zigue-zague no meio da clara? Ó, tá aqui, dá pra gente ver, linha Z, tá? E aí a gente tem aqui os nomes das proteínas. Por que que é mais clara e por que que é mais escura? Porque é composto por proteínas, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. A actina e a miosina. Dá uma olhada aqui, ó. A actina, né? A actina de atividade, de movimento, tá aqui, ó. A carinha dela é a mais fina. Imagine assim que a mais fina movimenta com mais facilidade. E a mais grossa aqui é a miosina. Então,
Vamos ver na hora da fisiologia mesmo da contração que uma conversa entre essas duas fibras, conversa no sentido de aproximar ou afastar essas unidades aqui. Imagino que do meu dedo aqui até o outro é um sarcômero, é a linha Z, né, do meu polegar até o outro, uma unidade aqui de contração. Se a actina e a miosina aproximam, ocorre a contração. Se elas afastam, o músculo está relaxado. Então, várias subunidades contraindo e relaxando ao mesmo tempo. Eu espero que até aqui esteja tudo muito fácil, tudo tranquilo. Aqui está a imagem no microscópio desse músculo, como seria um corte no músculo, e se eu pudesse dar uma olhada no microscópio. Aqui estão as mitocôndrias, que a gente conseguiu visualizar lá na representação anterior. Aqui eu tenho o sarcômero, que são as unidades de contração. Ele está representando um aqui em amarelo, mas eu tenho um aqui, outra aqui, outra aqui. Eu consigo ver aqui a linha Z, que é a linha Z fica no meio da banda I, que é a linha mais clara. Essas outras nomenclatura M, H, não importa pra gente, mas está aqui, ó, a banda I. Então, a banda I está aqui, quem fica no meio fazendo zigue-zague é o quê? A linha Z. Então, aqui, ó, a banda A mais escura, a I mais clara, e dá uma olhada aqui, aqui eu tenho uma outra banda I, que ele não representou, mas o meio aqui, ó, fazendo zigue-zague, eu tenho a linha Z. E aí, relembrando as funções, eu queria que vocês dessem uma olhada lá de anatomia, né? Tá aqui a função de movimento, conforme está aparecendo aqui, função de manutenção de calor. Será que vocês conseguem pesquisar mais alguma função? É importante entender um pouco da fisiologia da contração muscular, que nós vamos estudar na parte 2 da aula, para que a aula não fique tão extensa. Então, eu queria provocar essas reflexões e essa revisão, especialmente dos tipos de tecido muscular. Agora, nós vamos passar para uma segunda parte e entender a conversa que sai aqui, ó, do sistema nervoso central até chegar no músculo e que faz dá como resultado a contração muscular. Então, eu espero vocês daqui a pouco na parte 2. Tchau, espero que vocês tenham gostado.